Muitos cirurgiões dentistas e profissionais da saúde com certeza já se depararam com um paciente que tem neuralgia trigeminal. E agora eu te pergunto, você conhece com clareza e com destreza como que se faz o diagnóstico, a detecção da neuralgia trigeminal? Você sabia que o cirurgião dentista ele é um dos principais profissionais, o primeiro geralmente, que o paciente com neuralgia trigeminal vai procurar? Então, perante isso, eu montei uma aula esclarecendo vários tópicos sobre a neuralgia trigeminal em 7 tópicos diferentes sobre essa condição. Eu vou detalhar passos do diagnóstico, vou detalhar passos da sua etiologia, do seu tratamento e por assim vai. Eu espero que você compreenda bastante e entenda a importância que nós, profissionais da saúde, temos em conhecer essa condição. Meu nome é André Porporati e hoje eu vou te guiar nessa jornada do conhecimento. Vem comigo? Existem alguns pontos importantes que a gente precisa saber sobre um tipo de dor neuropática que ela é conhecida, ou popularmente conhecida, como a neuralgia trigeminal. A neuralgia trigeminal é uma condição que a gente precisa compreender 7 pontos diferentes entre elas. E eu vou começar falando então sobre o primeiro ponto que a gente precisa destrinchar da neuralgia trigeminal em relação à sua classificação. A classificação da neuralgia trigeminal ou das neuropatias de uma forma geral se divide em 2 principais grupos de uma forma didática. A primeira, a gente tem as neuropatias episódicas e temos depois as neuropatias que são chamadas contínuas. E dentre esses 2 grupos, a neuralgia trigeminal ela entra no grupo das classificadas como episódicas. Ou seja, as neuropatias episódicas são aquelas que apresentam um período de remissão. Durante o dia vão ter momentos em que a pessoa não vai ter dor. Nas neuropatias contínuas, não. A dor é constante, é todo o dia. Então, dentre as episódicas, a gente vai ter aqui a neuralgia trigeminal, né? NT, a sua abreviação. Também podemos descrever como neuralgias episódicas a neuralgia glossofaríngeo. Glossofaríngea, na verdade, né? É a neuralgia do nervo glossofaríngeo. Depois temos também, citando alguns exemplos, a neuralgia occipital. Perfeito? Essas neuralgias são 3 exemplos de neuralgias classificadas como episódicas. Dentre as contínuas, a gente pode destacar aqui o neuroma, por exemplo, o neuroma de amputação. Podemos destacar aqui também a neuralgia pós-herpética, neuralgia pós-herpética, que acontece após instalação da herpes zoster, por exemplo. E temos aqui um terceiro exemplo, que é a odontalgia atípica, que é um nome mais popularmente conhecido, mas o seu nome científico, ou mais atual, digamos assim, mais moderno, que todo mundo tem usado, é o nome de neuropatia trigeminal pós-traumática dolorosa. Ufa, que nome complexo, né? Esse aqui é uma sigla do inglês que é chamada PPTN. Post-Traumatic Painful Trigeminal Neuropathy. Neuropatia trigeminal. Minal pós-traumática dolorosa. Então,
Entendendo esse ponto, a gente já consegue pensar no diagnóstico de uma neuralgia trigeminal como algo que é episódica, ou seja, a neuralgia trigeminal vai ter episódios de dor. Ela não vai ser contínua, vai ter momentos em que o paciente não vai sentir dor, ok? Isso é importante a gente destacar aqui. Dentre as contínuas, temos todas essas três, e dentre as episódicas, nós temos essas três aqui. Alguns exemplos, obviamente, existem muitos outros tipos de neuropatias. Então, esse ponto a destacar ajuda a gente a diferenciar diferentes tipos de neuropatia e ajuda a gente a começar a alavancar o nosso diagnóstico. O segundo ponto que eu destaco aqui é o que é essa neuralgia trigeminal. Então, o que é uma neuralgia trigeminal? A neuralgia trigeminal, ela tem uma frase única e clássica, digamos assim, que nos ajuda no diagnóstico e na detecção dela. Então, ela é uma dor, obviamente, neuropática, neuropática, descrita, deixa eu botar aqui, descrita como choques elétricos de curta duração. Se a gente for decorar uma frase, decorem essa frase aqui, que é a frase que define muito bem uma neuralgia trigeminal. Pensando, temos 3 pontos aqui a destacar aqui. A dor, ela é neuropática, ou seja, ela tem características de dores neuropáticas, como características gerais. Ela é descrita como choque elétrico, e ainda ela é episódica de curta duração. Já vamos ver isso, já vamos compreender. Então, primeiro, quais são as características gerais de uma dor neuropática? Vamos estender aqui. Então, quais são as características gerais de uma neuropatia, ou ainda de uma dor neuropática, ok? Mesma coisa, mesmo nome. As características gerais de uma neuropatia são descritas como 3 pontos importantes. Para ser considerado uma neuropatia, então a gente precisa ter, principalmente aqui como primeiro ponto, dor na ausência de nocicepção óbvia. Ou seja, a gente não encontra a causa da dor de uma forma óbvia, não é tão fácil encontrar essa causa da dor. Então, na neuropatia, a gente tem dor na ausência de uma nocicepção óbvia. Na neuralgia trigeminal, a dor ou o gatilho que o paciente tem não é facilmente localizado, não é facilmente encontrado, a gente não consegue saber, obviamente, a dor. Por exemplo, numa pulpite, numa dor de dente, uma dor visceral, a gente consegue encontrar a causa dessa dor. A gente sabe que é uma inflamação, uma infecção dentro do dente, do canal do dente, que está dando essa dor. Num outro exemplo, uma DTM muscular, por exemplo, que é uma dor do tipo somática, ela pode ter uma contração muscular, uma inflamação muscular, e a gente consegue encontrar a causa ou a origem dessa dor, dessa nocicepção. Aqui na neuropatia, a gente tem a ausência de uma nocicepção óbvia. A gente não consegue encontrar, principalmente porque a gente não consegue palpar o nervo, a gente não consegue enxergar com muita destreza o nervo que está afetado, que está doente nessa neuropatia, tá? Um segundo ponto das neuropatias, de uma forma geral, é que a dor é intensa e não proporcional ao seu grau de estimulação.
Como assim, André? Então, na neuropatia, de uma forma geral, que inclui aqui a neuralgia trigeminal, a gente tem uma dor intensa e não proporcional, ao grau que é feito a sua estimulação. Esse ponto destacado em roxo aqui nos lembra a pensar em dois principais fenômenos de alteração de sensibilidade, que são a alodínia e a hiperalgesia. Já comentei em outras aulas passadas com vocês sobre isso. A alodínia e a hiperalgesia são fenômenos de alteração de sensibilidade, onde, por exemplo, a alodínia é uma resposta de dor perante um estímulo que não causa dor. A hiperalgesia é uma resposta hiperexacerbada, hiperintensa, não proporcional, perante um estímulo levemente doloroso. Tá? A hiperalgesia pode ser um estímulo tátil, pode ser um estímulo térmico, tá bom? Então, alodínia e hiperalgesia são testes sensoriais que denotam na neuropatia uma dor intensa e não proporcional a esse grau de estimulação. A gente consegue avaliar através dos famosos testes de sensibilidades, ou os QSTs, que vem da sigla, né, Quantitative Sensory Testing, ou ainda uma versão mais moderna, que é o QAL-ST, de Qualitativo Sensory Testing, testes sensoriais qualitativos e quantitativos. Na neuropatia, é importante a gente perceber, detectar alterações neurais, alterações de sensibilidade, por meio do uso de testes específicos, como o QST e o QAL-ST. E o terceiro ponto em relação a uma dor neuropática é em relação à sua qualidade. A qualidade dessa dor neuropática, de umas dores neuropáticas de uma forma geral, são qualidades atípicas. São aquela dor descrita como choque, como queimação, como ardência, como coceira, como formigamento. Essa qualidade diferente de dor, ela pode levar a gente a pensar numa neuralgia, numa neuropatia. É qualidade diferente de dor, né? Não é tão típica de se falar. E aqui, na neuropatia trigeminal, a qualidade mais descritas são choques elétricos, ou pontadas elétricas, ou como se fosse uma pontada gelada, tá? Esse choque elétrico é bem característico da neuralgia trigeminal. Um exemplo que eu gosto muito de falar é, sabe quando a gente bate o cotovelo em algum lugar, em alguma pancada, a gente dá uma pancada e sente aqui nessa região aquele choque que espalha pelo braço? Sabe muito bem? Todo mundo provavelmente já teve essa sensação. Isso acontece porque aqui no braço, a ponta do cotovelo é chamado olecrono, o osso, né? O osso que tem aqui é chamado olecrono. E do lado dele, a gente tem uma cavidade, um espaço que é chamado fossa olecreana. E nessa fossa olecreana passa um nervo que vai inervar a mão, por exemplo, o braço. A mão não, o braço. E esse nervo, essa fossa olecreana tem um nervo ali muito superficial. E dependendo da forma como a gente bate o cotovelo, a gente comprime a fossa olecreana e comprime o nervo e dá esse choque forte. É como se a gente tivesse causado ali uma lesão de nervo, uma neuropatia. Obviamente é algo passageiro porque não é contínuo. Na neuralgia trigeminal, a gente tem um dano no nervo contínuo e está acontecendo lá a nível trigeminal, a nível de gânglio trigeminal ou a nível de nervos trigeminais. Tá? Esse choque que dá na neuralgia trigeminal, a gente pode até pensar que se assemelha um pouco a esse choque do cotovelo. Então imagina uma pessoa sentir esse choque várias vezes ao dia, no rosto, na região do rosto. É uma dor realmente incapacitante, é uma dor muito incômoda, muito dolorida, tá bom? Esse segundo ponto descreve então a dor neuropática, descrita como choques elétricos, de curta duração. André, o que é curta duração? Curta duração é uma dor que dura segundos
até, no máximo, 2 minutos. Então, os choques que se apresentam na neuralgia trigeminal duram poucos segundos, no máximo 2 minutos. Esse ponto, essa frase já nos ajuda muito no diagnóstico. Compreender que é uma dor neuropática e para isso precisa de 3 pontos, né? Uma dor na ausência de nocicepção óbvia, dor intensa e não proporcional ao grau de estimulação, com presença de alterações de sensibilidade perante testes específicos e a qualidade de dor ela é diferente. Então aqui descrita como choque elétrico pontada e são de curtas durações, são episódicas, durando de segundo a minutos. Continuemos aqui ao terceiro ponto. O terceiro ponto que eu destaco aqui sobre a neuralgia trigeminal é a sua prevalência. A prevalência da neuralgia trigeminal é importante destacar uma revisão, esse dado vem de uma revisão sistemática que foi elaborada por mim e por um excelente grupo de pesquisadores lá da Universidade Federal de Santa Catarina e mostrou que a prevalência da neuralgia trigeminal acontece mais em mulheres, ok, acima dos 40 anos de idade, tá? Pode acontecer geralmente acima desses 40. É mais comum em pessoas com mais idades, como acima de 58, acima de 60 anos de idade. É o mais comum de acontecer. Dentro da relação da neuralgia trigeminal, ela tem uma característica de ser predominantemente unilateral. Ela comete geralmente só o lado direito ou só o lado esquerdo. Existem relatos na literatura que acontecem de forma bilateral e existem relatos que acontecem primeiro de um lado e depois vai para o outro. Mas são relatos difíceis, raros de acontecer. Geralmente ela comete somente um lado do rosto. A sua prevalência diz que os ramos mais afetados dos nossos 3 ramos maxilares, se a gente for lembrar dos 3 ramos do trigêmeo, a gente tem o ramo oftálmico, a gente tem o ramo maxilar e a gente tem o ramo mandibular. Dentre esses 3, o mais afetado ou o que mais acomete eles é a mandíbula, tá? Com 32% dos casos. A maxila também pode acontecer, tá? A maxila vem lá com 26% dos casos. Outra coisa comum de acontecer, o mais alto de acontecer, é acometer maxila e mandíbula ao mesmo tempo, acometendo 38% dos casos da população, tá? Dos casos de neuralgia trigeminal. Na população em geral, a neuralgia trigeminal ela pode chegar até 0,3% de toda a população. O que não é muito, mas com certeza você vai ver um caso desse no consultório. É bem comum de ver isso nos consultórios dos pacientes com dor. Pessoas que trabalham com dor ver esse tipo de neuralgia trigeminal. Então, esse é o nosso quarto destaque da aula de hoje sobre a prevalência dessa condição, dessa doença, que é a neuralgia trigeminal. Vamos ao quarto ponto. O quarto ponto vem em relação à sua etiologia. É importante compreender a neuralgia sobre a sua causa. E saibam que essa dor do nervo, ela comete principalmente por uma compressão intracraniana do nervo, que obviamente que é o nervo que acomete aqui, que é o nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele que está ali, que pode ser do nervo oftálmico, maxilar ou mandibular, esse nervo ele está machucado, ele está injuriado. Então aqui o nervo, ele está, vou botar aqui, está machucado.
E esse nervo, ele tem o que a gente chama de desmielinização. O que é desmielinização, André? Então pensem aqui que a gente tem um nervo, o nervo aqui, ó, desenha em azul. O nervo está passando, os nervos do nosso corpo. Alguns nervos, alguns tipos de fibras neurais têm ao redor como se fosse um capuz de proteção, uma bainha de proteção. E essa bainha dá-se o nome de bainha de mielina. E na bainha de mielina, aqui na neuralgia trigeminal, ela começa a se descascar, a descamar, a ser desmielinizada. E é muito comum acontecer danos a essa bainha de mielina, e principalmente por uma compressão intracraniana. Eu gosto de assimilar essa questão de desmielinização, é como se fosse um fio elétrico, e esse fio elétrico começa a ser descapado ou tirado a sua capinha de proteção, e obviamente esse fio elétrico vai dar alguns choques na região. O mesmo se assemelha a esse nervo, que é o do nervo trigêmeo, que está sendo desmielinizado. Mas existem várias causas para essa desmielinização, né, a essa compressão também. A gente pode citar aqui algumas delas. Qual que é a primeira ou a principal causa dessa compressão intracraniana? É por vasos sanguíneos, ou ainda as artérias, ok? Que as artérias vão estar pulsando ali do lado e comprimindo ou machucando esse nervo. Então pensem aqui, está o nervo aqui do lado e temos uma artéria passando, vou botar em vermelho, tem uma artéria aqui do lado passando. Só que a artéria começa a dilatar e começa a pulsar, e começa a pulsar, e começa a pulsar, e começa a bater no nervo e descamar o nervo, desmielinizar. Então essa desmielinização, claro, constante, vai levar a essa alteração do nervo e pode levar a uma neuralgia trigeminal. Então, é uma das causas dessa neuralgia trigeminal, pela alteração de vasos sanguíneos que causam compressão, machuca, injúria ao nervo, aqui o nervo, qualquer um dos ramos do nervo trigeminal. Ainda pode acontecer por traumas na região, tá? Traumas que afetam algum dos nervos ou ainda o gânglio trigeminal. Infecções virais podem levar a um dano a um dos nervos, ou principalmente um dano a gânglio trigeminal. Aqui, tumores também é importante a gente destacar. Esclerose e um aneurisma, que é uma dilatação. São pontos que destacam-se na etiologia da neuralgia trigeminal. E para isso, dentre todos esses, eu vou destacar um aqui, dois. O das artérias e dos tumores. Isso é importante porque a neuralgia trigeminal clássica, o mais comum é que esteja acontecendo uma compressão do nervo trigêmeo por dilatação de artérias, de vasos sanguíneos que estejam ali e estão machucando o nervo. Então essa é a clássica, tá? É a neuropatia trigeminal, a neuralgia trigeminal clássica. Tá? Mas pode acontecer em alguns casos devido a tumores nessa região. Então, os profissionais que vão atender ela, os cirurgiões dentistas que geralmente são os primeiros a ver esses casos, precisam imediatamente encaminhar para um médico neurologista, onde esse médico neurologista ele vai fazer uma ressonância de base de crânio para detectar, para ver se não está tendo nenhum tumor ali na região. Tá? Para ver se descartar tumores benignos e tumores malignos. Então, um ponto a destacar aqui é sempre encaminhar para um neurologista para fazer esse diagnóstico de tumores e também vocês vão ver que o neurologista vai continuar o tratamento dessas condições. Esse foi o nosso quarto ponto. Vamos agora ao quinto ponto importante. O quinto ponto da neuralgia trigeminal, que eu destaco aqui, são algumas características
características comuns ou clássicas dessa neuralgia trigeminal. Então, quais são elas? Primeiro, em relação ao seu caráter. O caráter da neuralgia trigeminal, ela é descrita como um disparo, ela é descrita como um choque elétrico, como uma lança ou ainda uma pontada. O caráter ou a qualidade dessa dor, ela tem essa descrição de disparo, choque, lança, pontada. Tá? A sua intensidade. A sua intensidade na neuralgia trigeminal, ela é de moderada a severa. Moderada, ok? A severa. São dores fortes, dores que incomodam, que atrapalham a vida desse paciente. A gente tem que destacar isso, tá? Nos Estados Unidos, a neuralgia trigeminal é chamada de dor do suicídio devido à sua intensidade de dor e devido aos inúmeros choques episódicos que acontecem durante o dia, podendo ter mais de 100 episódios durante o dia. A sua duração, a duração desses choques, ela não é mais do que 2 minutos. Então, é de segundos até 2 minutos. Tá? A duração do choque. Pode ter vários episódios de 2 minutos, mas não dura mais do que isso. Qual é a sua frequência ou a sua periodicidade? A periodicidade da neuralgia trigeminal são vários períodos. Ou seja, é uma neuropatia episódica. Vai vendo como as coisas vão se repetindo e vão ficando mais fáceis. Podendo ter aqui momentos de remissão, momentos sem dor. Tá? Então, a gente pode ter, na neuralgia trigeminal, momentos sem dor. Qual é o local da neuralgia trigeminal? Aonde acontece? Qual é a sua localização? A sua localização é, obviamente, na área de distribuição do nervo afetado, do nervo trigêmeo. Perfeito? Depois, o que vai desencadear? Fatores desencadeantes. Então, desencadeada ela vai ser desencadeada por coisas inócuas, como estímulos inócuos, como, por exemplo, comer, lavar o rosto, tá? Falar, porque vai estimular ali naquela região, vai bater naquela região e vai estimular o choque, o disparo, a pontada naquela região. Perante isso, a gente tem alguns, aqui para finalizar essa parte, alguns fatores associados. Quais são esses fatores associados à neuralgia trigeminal? O primeiro fator que eu destaco aqui é a zona de gatilho, que não tem nada a ver com ponto gatilho de musculatura, ok? É uma zona, é uma área de gatilho. Muito comum que seja asa de nariz, comissura labial ou até mesmo o dente. É uma área que ao encostar ela vai dar o gatilho, ela vai dar o disparo, o choque, a lança, a pontada. Então geralmente ao encostar a mão do lado do nariz, encostar a mão do lado da boca, ou até mesmo do lado do olho, encostar a mão próximo ao dente. O dente em si, ele é muito comum que seja uma zona de gatilho. E por isso que os dentistas geralmente são os profissionais que mais se procura nesses casos. Porque, obviamente, vai começar lá no dente, vai disparar esse choque pontada. Já tive muitos pacientes que extraíram os dentes porque a zona de gatilho da neuralgia trigeminal começava no dente. Tu acha que melhorou?
obviamente não melhorou, porque o problema não é no dente, o problema não é nessa zona de gatilho, o problema é no nervo que está acontecendo. Então a neuralgia trigeminal tem essa zona de gatilho muito comum. Além disso, que pode ter nos pacientes perda de peso, porque o paciente ele não vai comer, ele não vai conseguir se alimentar direito, porque ele não vai conseguir se mastigar direito, ele pode ficar sem fazer a barba, ele pode ficar sem escovar os dentes, tá? Além de ter uma baixa qualidade de vida. Esses pacientes sofrem com essas dores são excruciantes, essas dores são incômodas, e isso atrapalha a vida do paciente. Então, esses caráteres aqui, essas perguntas, que são perguntas que a gente faz na anamnese, lembra? As 7 perguntas da anamnese, intensidade, duração, frequência, localização, fatores de melhora, fatores de piora, tudo são dicas aqui para vocês conseguirem detectar e diagnosticar corretamente uma neuralgia trigeminal. Passando então ao 6º ponto de destaque da nossa aula sobre a neuralgia trigeminal, que é importante a gente falar sobre o tratamento. O tratamento, obviamente aqui, ele é de caráter médico. Quem faz o tratamento na neuralgia trigeminal é o médico da especialidade de neurologia. Então é um médico neurologista que vai fazer o tratamento de canal dessas condições. O médico neurologista que faz o diagnóstico final e o tratamento. Mas nós podemos e devemos compreender como é que se faz esse tratamento desses pacientes, porque nós precisamos conhecer a fundo essa condição. O tratamento, ele se divide em 2 tipos. Ele pode ser medicamentoso, tá? E ele pode ser um tratamento cirúrgico. Geralmente se começa com um tratamento medicamentoso, né? Porque o tratamento cirúrgico ele é mais agressivo, é uma neurocirurgia, né? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado pelos efeitos colaterais ou os riscos da cirurgia que podem acontecer. Mas no tratamento medicamentoso, inicia-se geralmente com um anticonvulsivante do tipo chamado carbamazepina. E aí tem várias dosagens e várias formas de prescrever esse medicamento, mas alguns estudos vêm mostrando que a carbamazepina tem um efeito os pacientes apresentam uma melhora em até 65% dos casos. Então é um bom medicamento de eleição. Tá? Mas, obviamente, o médico vai associar outros anticonvulsivantes, outros ansiolíticos, outros antidepressivos no tratamento mais completo da neuralgia trigeminal. Tá? Além do tratamento medicamentoso, a gente pode pensar no tratamento cirúrgico dessa condição, que é feito, obviamente, também pelo neurologista, é um neurocirurgião, que vai fazer uma cirurgia, e existem 2 cirurgias muito... como eu posso falar, muito comuns ou corriqueiras, que é a cirurgia, primeira delas, que é a cirurgia de descompressão microvascular. É uma cirurgia muito rotineira que se faz nesses pacientes. E uma outra, um pouco mais moderna, um pouco mais difícil, poucos profissionais conhecem essa técnica, é a cirurgia de balão. Essa cirurgia de balão é uma cirurgia que se coloca uma cânula com um balão, então, desinchado, coloca próximo às estruturas de nervo e artéria e infla esse balão e ele vai enchendo. E ao encher, ele vai separar ou dividir as estruturas de artéria e nervo. Então, evitando aquele trauma, evitando aquela desmielinização que acontece na causa da neuralgia trigeminal.
Então, são dois pontos a se pensar no medicamento e no cirúrgico. Nunca se começa pelo cirúrgico, tá? Sempre pelo medicamentoso e depois vai pelo cirúrgico, principalmente por ser uma cirurgia agressiva, uma cirurgia delicada, com muitos riscos e também com muitos efeitos indesejáveis. Quando se parte por cirúrgico, quando se vê que é um tumor e esse tumor precisa ser removido imediatamente. Entendido esses 6 pontos, vamos ao 7º ponto importante sobre a neuralgia trigeminal. O 7º ponto que a gente precisa destacar aqui são algumas considerações que precisam ser feitas para nós profissionais cirurgiões dentistas. Os dentistas precisam ter um pouco de conhecimento sobre a neuralgia trigeminal e eu destaco alguns pontos aqui, tá? O que o cirurgião dentista tem que ter de ênfase aqui? Que ele é geralmente o primeiro profissional que vai encontrar ou se deparar, se encontrar com a neuralgia trigeminal. Não é um médico que vai procurar, que os pacientes vão procurar. Geralmente são cirurgiões dentistas. Por quê? Porque na neuralgia trigeminal acontece um fenômeno chamado de zona gatilho, como eu falei para vocês. Essa zona gatilho é aquela área que dispara o choque, que dispara esse estímulo elétrico. E isso é muito comum ser na região de dente ou na região de asa de nariz ou na região ainda de comissura labial. Então, o dentista geralmente vai ser o primeiro profissional que vai se deparar com isso. Então, nós precisamos conhecer muito bem a neuralgia trigeminal para não confundir com uma dor de dente e tratar um dente que não tem nada a ver com isso, que é um problema do nervo, a nervo trigeminal. Então, todo dentista precisa saber muito bem sobre isso, tá? Importante saber, nós cirurgiões dentistas, é que o diagnóstico e o tratamento, o diagnóstico e tratamento principal é feito pelo médico do paciente, tá? Pelo médico, principalmente o médico neurologista. Ele que vai fazer os exames detalhados, ele que vai solicitar os exames de imagem específicos para fechar essa suspeita diagnóstica. Nós vamos chegar com uma suspeita diagnóstica, nós vamos começar a entender melhor esse paciente e vamos imediatamente encaminhar para um neurologista para fazer o diagnóstico e o tratamento. E por fim, a quarta consideração dessa aula é que é sempre importante encaminhar, ao neurologista para solicitar o exame específico de imagem para descartar o que aqui? A gente tem que descartar principalmente, vou destacar em outra cor, os tumores. É uma das causas, apesar de não ser a principal ou a mais comum, mas é uma das causas da neuralgia trigeminal. E o neurologista ele vai solicitar uma ressonância magnética de base de crânio para avaliar esses tumores, tá? Ver a presença deles e tentar descobrir a causa dessa neuralgia. Então é imprescindível que todo profissional, cirurgião dentista, encaminhe para o neurologista. Pode ser que o paciente tenha uma neuralgia trigeminal e tenha junto uma DTM que você precisa tratar. Então você vai começar a tratar a DTM e imediatamente encaminhar também para neurologista para tratar a neuralgia trigeminal e em conjuntos melhorar a dor do paciente e devolver a qualidade de vida para esse nosso paciente.
Então aqui vocês viram 7 considerações, 7 pontos importantes da neuralgia trigeminal. E eu espero que vocês tenham entendido e esclarecido um pouco essa aula e tenha ficado fácil de entender a neuralgia trigeminal. Muito obrigado. Que bom que você ficou até aqui e conseguiu se destacar e compreender com muita qualidade o que são as neuralgias trigeminais. Fico feliz em te ver aqui e até a próxima. Gostaria de te lembrar só um detalhe importante, que essas aulas elas são disponibilizadas toda quinta-feira e elas ficam por um período de aproximadamente uma semana de forma gratuita. Depois, se você quer continuar assistindo essas aulas e visualizar elas, você pode assistir na minha plataforma de ensino, que é o ATM Flix. É uma plataforma de assinatura mensal, onde você paga lá uma pequena parcela e você pode ter direito a todas essas aulas, as aulas pregressas, e além disso, 4 aulas por mês é uma aula nova que é lançada a cada semana. Te quero comigo no ATM Flix. Vamos juntos?